Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso webinar O papel da inteligência artificial nas plataformas digitais. Eu sou o Fernando e eu vou ficar essa noite aqui com vocês conversando junto com a professora Dora Kaufmann sobre o nosso tema, tudo bem? Eu queria primeiro saber de vocês, todas e todos me ouvem? Quem puder, por favor, comentar no chat se estão me ouvindo ou não, eu queria muito saber. Então, podem escrever aqui para mim. Ótimo, estão me ouvindo. Para a gente continuar aquecendo os motores e para eu conhecer um pouquinho vocês e para vocês entrarem mais em contato com o chat, quem puder me contar de onde é, de qual estado, de qual cidade, eu ia adorar saber. E quem quiser também contar qual a sua relação com o marketing, eu também gostaria de ouvir. Então, quem está entrando na carreira, quem está pensando em entrar, quem está querendo aprofundar os conteúdos, eu queria também saber isso de vocês. Bom, gente de Belo Horizonte, gente de São Paulo, capital, assim como eu. Que bom. Sorocaba, São Paulo, ok. Estamos quase vizinhos. Florianópolis, Recife. Tem gente que faz faculdade de jornalismo, mas é apaixonada pelas mídias sociais. Ok, muita gente. Que bom, fico feliz. Fico muito feliz. Bom, deixa eu aproveitar e apresentar um pouquinho mais para vocês qual é esse evento. Como eu já disse, eu sou o Fernando e esse aqui é o webinar O papel da inteligência artificial nas plataformas digitais. E essa é uma iniciativa da EBAC. Uma coisa importante para eu começar a introduzir esse assunto para vocês é, vocês devem estar vendo aqui em cima uma barra verde com um botão vermelho escrito clique aqui. Todos devem estar vendo, correto? Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas para vocês ganharem tempo, quem tiver interesse em saber qual é essa oferta especial do curso, clica lá e já vai ganhando tempo nesse assunto, tudo bem? Mas eu vou explicar mais para frente, não tenham pressa. Quem não conhece a EBAC, por favor, permitam que eu apresente a escola. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada aqui em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos nossos projetos desenvolvidos nesses nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Aqui. O grande diferencial da EBAC é justamente a alta qualidade dos nossos professores e dos cursos que, ao mesmo tempo, têm um conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. Na área de marketing digital, você aprende a desenvolver campanhas de comunicação digital, planejamento de mídia, CRM, fazer análise de dados, gerenciar projetos com suporte de metodologia ágil, e isso vai ser sob a orientação de profissionais sêniores da JUSI, The Business Agency, que é uma agência do grupo WPP. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desse curso aqui com esse trailer. O marketing digital te ajuda a ser encontrado. Você pode ter o melhor produto ou serviço do mundo, mas se você não comunicar para as pessoas, você não vai ser encontrado. É a junção do teu lado esquerdo e direito do cérebro. É você conseguir entender como um humano se comporta e, ao mesmo tempo, mensurar qual foi o comportamento que esse usuário teve e otimizar esse comportamento no tempo. A JUSI, uma das maiores agências digitais do mercado brasileiro, se juntou com a EBAC para produzir um curso que vai te mostrar de ponta a ponta o que é o marketing digital. Como que a gente pega um briefing e transforma esse briefing num produto digital. O pré-requisito para esse curso é ser curioso e ter uma mente empírica. Para pessoas iniciantes, para estudantes ou até para empreendedores que queiram colocar o seu negócio na internet. Você vai aprender a entrevistar o consumidor, entender como ele pensa, como criar uma marca, como divulgar através de Facebook Ads, Google Ads. As oportunidades são infinitas. Um mercado que já estava em expansão acelerou ainda mais. A gente quer formar pessoas que a gente possa contratar amanhã.
É difícil achar profissionais que tenham essa base de conhecimento. Entender, desenvolver, analisar os dados e otimizar. A gente fez uma curadoria de todos esses conteúdos e conectou eles numa linha que você consiga aprender de ponta a ponta o que é o marketing digital. A gente vai ter uma sessão para você poder aprender a como escrever um texto, como se comunicar, como fazer o texto gerar valor para o consumidor. Se vocês quiserem estar preparados para os desafios do presente e do futuro, esse curso é para vocês. Este é o curso de Marketing Digital Debac com a Jussi. Pronto, voltei aqui. Agora que todo mundo já está um pouco mais ciente de que curso a gente está oferecendo, eu queria fortalecer as boas-vindas com todo mundo que está aqui. Sei que tem gente do jornalismo, temos advogados que estão se especializando em advocacia 4.0 e direito digital, o que é muito interessante. Eu queria muito te ouvir ao longo dessa fala, Daniele. Também tem professora de geografia, que legal. Fico feliz de ter tanta gente envolvida aqui nesse assunto de hoje. O assunto de hoje, vocês sabem, é o papel da inteligência artificial aqui, né? E hoje, para falar sobre isso, a gente vai chamar a professora Dora Kaufmann. A Dora é professora do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, TID, da PUC São Paulo. Ela também é pós-doutora da COP, UFRJ, e pós-doutora pelo TID, da PUC São Paulo. Ela é doutora em Comunicação Digital pela ECA USP, com período na Université Paris-Sorbonne 4. Ela também é colunista da Época Negócios, onde ela versa sobre os impactos éticos e sociais da inteligência artificial. Então, Dora, muito, muito, muito bem-vinda. É um prazer ter você conosco e é um prazer te escutar. Ó, pessoal, para explicar um pouco da dinâmica de hoje, é o seguinte. A Dora vai fazer uma apresentação de uns conceitos principais que envolvem a inteligência artificial nas plataformas digitais. Isso deve levar uma meia hora, mais ou menos, tá? Acabando essa fala inicial, aí a gente vai abrir um tempo para as perguntas e comentários de vocês. Quaisquer dúvidas que surjam, por favor, comentem aqui nos comentários. E aí, uma dica importante para vocês. Vocês devem estar vendo aqui na aba de comentários, em cima da caixa de texto, tem um ícone com um ponto de interrogação. Correto? Estão vendo? Para mandar as perguntas de vocês, cliquem nesse ponto de interrogação e escrevam a pergunta. Porque assim, a pergunta fica em destaque para mim e eu consigo compartilhar com todo mundo, especialmente com a Dora. Então, comentários em geral, pelo chat. Dúvidas para a Dora responder, pelo ponto de interrogação. Tudo bem? Acho que eu já falei demais. E acho que é hora de passar um pouco a bola para a Dora. Então, Dora, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou desligar minha câmera e meu microfone e você tem o tempo que quiser para falar. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Bom, o francês do Fernando foi perfeito, falando sobre o meu tempo, minha experiência na universidade lá em Paris. Mas, na verdade, assim, ele falou várias coisas sobre mim, mas o que eu sou uma, assim, estou dedicada nos últimos anos, talvez 5, 6 anos, estudando, investigando, com muito entusiasmo, os impactos sociais e éticos da inteligência artificial. E, para entender esses impactos, é muito importante também entender como é que funciona a tecnologia, né? A gente tem, infelizmente, uma separação muito grande que tem a ver com os resquícios do modelo da economia industrial, a separação entre ciências exatas, ciências humanas. Isso tem espero que, em algum momento, a academia, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, supere essa divisão, porque é muito importante. Hoje tem uma confluência, é multidisciplinaridade, né? Então é muito importante as pessoas de tecnologia entenderem os impactos sociais e éticos do que estão desenvolvendo
e as pessoas da área de humanas entenderem a tecnologia, porque facilita, né, ajuda a entender esses tal dos impactos. Então, eu tenho um desafio muito grande hoje, que eu vou tentar cumprir com todo prazer e empenho, que é tratar de um tema muito complexo, né, em 30 minutos. Então, o que eu vou apresentar para vocês, eu preparei uma apresentação, são algumas pinceladas assim, do que é a lógica. Né? O importante é que eu quero mostrar para vocês quais são os fundamentos dessa lógica do que se fala hoje da inteligência artificial. E aí, depois, a gente vai ter um tempo para conversar, ver as dúvidas. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Tá? Imagino que vocês já estão vendo. Compartilhar. Aí tinha que estar aqui. Tá. Imagino que vocês já estão vendo que está tudo certo aí, né? Então, esse é o papel da inteligência artificial nas plataformas digitais. Então, primeira ideia, né? Primeiro conceito que eu queria colocar para vocês é que não existe, assim, na minha visão, um processo de mudança dentro da sociedade, transformação, é sempre uma convergência entre as questões da sociedade, que são nós humanos, né, e a tecnologia. Então, se a gente vê, por exemplo, pegar um exemplo muito básico, né, o Facebook. O Facebook foi criado com uma determinada intenção. E, à medida que os usuários foram interagindo com a plataforma, ela foi se modificando. Não só o modelo de negócio, mas ela foi modificando também as funcionalidades, o que oferece, os serviços. E essa é a lógica que permeia qualquer tecnologia. Né? Ela começa com um propósito e ela se expande na medida que ela atende algum... E é um pouco que eu vou falar sobre a tecnologia de inteligência artificial, quando ela atende algum anseio da sociedade, e ela vai se modificando e modificando as pessoas, né? Porque na medida que, por exemplo, o Facebook foi se modificando, foi oferecendo mais funcionalidades, mais serviços, também foi impactando nas pessoas na medida que foi mudando a maneira como a gente se relaciona, como a gente pode entrar em contato, como a nossa sociabilidade, né? Bom, aí tem também um pressuposto que eu acho que eu queria destacar, é que cada momento da história tem um modelo de negócio e tem uma tecnologia que é chamada tecnologia de propósito geral, que é a tecnologia que domina aquele modelo de negócio. Né? Então, nós tivemos muito lá atrás, século XVII, século XVIII. Século XVIII, o carvão, depois tem a eletricidade, depois vem a computação, e tudo indica que no século XXI a tecnologia de propósito geral, porque ela permeia todas as outras, é a inteligência artificial. Né? E qual vai ser o momento de que, de fato, ela vai passar a ser a tecnologia predominante? Vai depender do grau de penetrabilidade. Né? Então, o quanto da geração de valor está sendo produzida a partir do uso das tecnologias de inteligência artificial, que hoje não é um fato ainda. Né? Mais ou menos se calcula que em torno de 30% das empresas na Europa e nos Estados Unidos estão usando as tecnologias de inteligência artificial. Mas essa mudança, o mercado, as empresas, seja de qualquer área, está absorvendo cada vez mais a inteligência artificial, tem sido um processo bastante acelerado. Então, eu imagino que daqui a 10 anos nós vamos ter um cenário de que a gente já vai poder dizer que a tecnologia de inteligência artificial é a tecnologia, de fato, predominante no século XXI. Bom, aí tem vários filmes, né? Eu coloquei alguns filmes porque essa é a primeira, eu acho que é a questão. Né? Quando a gente pensa, em geral, se eu pudesse interagir com vocês, e eu ia perguntar o que é para vocês inteligência artificial, mas eu acredito que grande parte de vocês associa alguns desses filmes ou outros filmes de ficção científica, né? E, na verdade, o que a gente tem hoje de inteligência artificial não tem nada a ver, nem tangencia nada do que apresenta nesses filmes, né? Então, em geral, a cultura ela tem um papel assim, de antecipar tendências que vão ocorrer. Né? Por quê? Porque
o artista é muito mais livre do que o cientista. O cientista tem que cumprir várias regras muito rígidas, ele tem que buscar evidência para demonstrar o que ele está propondo, o que ele está investigando. O artista é livre, né? Ele não tem nenhuma dessas amarras. Então, ele, em geral, ele tem uma percepção, uma sensibilidade que ele acaba antecipando exatamente por esse grau de liberdade, né? Mas, no caso da inteligência artificial, não está sendo bem assim, porque esses filmes é isso, eles mostram um nível e uma tecnologia de inteligência artificial que hoje não tem... Eu nem estou dizendo se vai ou não acontecer, só estou querendo deixar claro que, do ponto de vista científico, não tem nenhum indicador de que algum desses cenários vai acontecer. Nada, nada. Então, esses cenários todos e todos os outros mostrados no filme de ficção científica, hoje, são ficção científica, né? Então, o que nós temos hoje? Assim, tudo é uma conversa muito geral, né? É conceitual. Então, nós temos a inteligência artificial, tem dois blocos, assim, duas grandes divisões, que uma que se chama a strong, ou geral, a inteligência artificial, que são essas dos filmes, né? É a previsão de dois momentos importantes dentro dessa ideia da inteligência artificial geral ou forte, que é o momento onde as máquinas vão estar no nível da inteligência humana e o outro momento que elas vão superar a inteligência humana. Por isso que alguns filmes mostram essas máquinas inteligentes dominando os homens. Mas isso aqui, como eu já disse, isso aqui hoje é ficção científica. Então, tudo que nós vamos falar está do lado de cá. É a inteligência artificial fraca ou a restrita, né, que são modelos, que eu vou tentar passar alguma noção para vocês, são modelos aplicados a alguma determinada tarefa, né? Então, a Siri ou a Alexa, eles têm uma determinada tarefa que eles cumprem. O carro autônomo, o carro sem motorista, ele cumpre uma determinada... Então, cada um desses modelos, ele é desenvolvido para uma determinada tarefa, né? Se eu treinar, por exemplo, um modelo de inteligência artificial para reconhecer um cachorro, ele não vai reconhecer um gato, mesmo que são, digamos, animais, imagens um pouco parecidas, né? 4 patas, bicho. Então, eles são muito restritos nesse sentido. Eles são tecnologias, são modelos que desempenham uma determinada tarefa muito específica. Por isso que o nome é ou fraca ou restrita. Então, é esse lado esquerdo aqui que existe hoje, que é real. O lado direito é ficção científica. Então, o que é hoje a inteligência artificial? É apenas um modelo estatístico de probabilidade, né? Então, por que o apenas está entre aspas? O apenas está entre aspas porque, mesmo sendo só, digamos, um modelo estatístico de probabilidade, tem feito uma revolução, né, na sociedade, na economia, em todas as áreas. Hoje, eu não consigo identificar nenhuma área hoje que não utilize, cada vez de forma mais intensa, as tecnologias de inteligência artificial. Então, mesmo sendo um modelo estatístico de probabilidade, nada tem a ver com o que mostra os filmes de ficção científica, está revolucionando, e aí vou tentar mostrar para vocês por que está tendo esse impacto tão grande, né? Então, voltando um pouquinho atrás, hoje a gente vive num mundo que quase tudo é medido, né? E qualquer desafio econômico-social pode ser enfrentado pela análise de dados subjacentes. O que quer dizer essas frases? É que praticamente tudo que a gente faz hoje, e cada vez mais, a gente está gerando dados, né? Então, a gente hoje fala, agora mesmo, nós estamos aqui numa live e estamos gerando dados. Então, quando a gente se comunica, quando a gente manda mensagens, quando a gente usa o Waze, todos os aplicativos, tudo que a gente conecta, pesquisa, tudo que a gente faz no mundo digital, nós estamos gerando dados. Então, quando a gente gera dados, esses dados eles podem ser medidos. E aí vamos ver um pouquinho como isso acontece, né? Então, nós estamos no mundo do Big Data, né? Então, o que aconteceu? Ao final do século passado, com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, né, que aí explodiu a internet, explodiu todos esses aplicativos cada vez mais, a gente foi acumulando uma quantidade de dados que cresce
vocês devem ter familiaridade com essas ideias, crescem exponencialmente, né? Então, o que importa para a gente, o que eu quero... essas duas perguntas eu quero responder. O que são os dados e qual o valor agregado desses dados? Para a gente retomar depois a inteligência artificial, onde que ela entra nesse cenário, nesse ambiente de que nós estamos gerando dados cada vez com a quantidade maior e exponencialmente, né? Hoje, a base de dados no mundo, no planeta, hoje, ela foi... 90% dela foi gerada nos últimos 2 anos. Né? Então, isso o indicador, um dos indicadores da exponencialidade. Como cada vez a gente produz mais e mais e mais dados. Então, o que são os dados? Por que eles são importantes? O que tem dentro dos dados? Eles têm todas as informações da sociedade. Então, vou dar um exemplo. Os dados pessoais. Os dados pessoais, nos dados estão onde a gente foi, né? Se a gente, qualquer GPS nosso, qualquer Waze, tem o caminho onde a gente foi, o nosso celular mesmo, ele vai indicando onde a gente está, o que a gente comprou, como a gente pagou, o que a gente gostou, o que a gente comentou, o que a gente prefere, a nossa saúde, em suma, é um conjunto descomunal de informações sobre nós que estão dentro dos dados, né? Então, eu vou lá e faço um exame médico, eu pego o resultado pela internet e estou gerando os dados digitais sobre a minha saúde. Isso serve para qualquer coisa, né? Eu vou lá, faço uma pesquisa no Google, eu estou passando informações sobre mim, sobre quais são meus interesses, o que eu estou buscando. Isso serve para qualquer situação. Hoje, nos últimos anos, e também tem acelerado o desenvolvimento do que se chama a internet das coisas. Então, o que é a internet das coisas? São sensores que estão digitalizando os objetos, né? Então, você pega, por exemplo, hoje chamada fábrica inteligente. A fábrica inteligente é toda de sensores. Então, ela capta as informações. Então, pegar um exemplo para concretizar. Você tem uma determinada peça numa engrenagem. Aí ela tem um som que ela faz, né? E aí esse sensor, ele capta, por exemplo, a mudança do som. Então, à medida que ela vai desgastando, ela vai mudando o som de uma forma não perceptível para o ser humano, mas que o sensor capta e os dados estão ali armazenados. Então, o mecanismo de inteligência artificial ele vai comparando a mudança do som, por exemplo, dessa peça que eu estou só usando como exemplo. Então, eu já sei que eu posso acompanhar como é o desgaste dela. Então, em vez de esperar, por exemplo, que ela pare de funcionar, ela quebre, e aí eu tenho que parar minha linha de produção, eu já posso fazer manutenção ou substituição com antecipação. Então, a gente vê, por exemplo, toda a discussão sobre a Amazônia. Como é que é? Tem um documentário Netflix que chama Connected, que tem 6 episódios, que é muito interessante. Um deles é sobre a Amazônia. Então, você vai ver lá a quantidade de sensores captando o que está acontecendo na Amazônia, por exemplo, né? Então, como a gente vê também geleiras de gelo de algumas regiões que antes eram absolutamente com gelos, né? Então, o que é isso? Isso é a digitalização do território. Então, a gente consegue acompanhar as mudanças do território. Isso é muito importante, fundamental, mudou a qualidade de todo o estudo sobre as mudanças climáticas, a discussão da sustentabilidade. Então, isso são os dados. Qualquer situação, né? Se eu pego lá a situação de saúde, então eu posso acompanhar o que é como é que se comporta um tumor cancerígeno. Então, eu tenho os dados de milhões de imagens de tumor cancerígeno. Então, eu posso comparar com imagens novas e ver se o paciente tem câncer ou não, né? Então, as informações sobre a sociedade estão dentro desses dados, né? Então, qual é o valor agregado desses dados? É exatamente, ele só tem valor agregado se eu puder tirar essa informação deles, né? Se é uma informação que está lá e eu não tenho uma metodologia, melhor dizendo, eu não tenho uma tecnologia para tirar a informação desses dados, os dados não adiantam de nada, né? Então, o valor agregado é eu poder tirar a informação desses dados e poder fazer previsão a partir desses dados. Então, por exemplo, vocês que devem ser a maior parte da área de marketing, né? Para lançar um novo produto, um novo serviço e a campanha
de marketing associada a esse novo produto, novo serviço, quanto mais você conhecer o seu público-alvo, melhor você vai desenvolver o seu produto, o seu serviço e a sua campanha relacionada, né? Há muito pouco tempo atrás, eu digo há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, nós já tínhamos várias formas de estudar esse consumidor-alvo, né? Esse o chamado target, no jargão da comunicação, né? E hoje, a tecnologia de inteligência artificial, que permite tirar as informações dos dados, ela extrai um nível de conhecimento absolutamente inédito. Nem se compara com nada, com nenhum tipo de pesquisa que foi feita até então, do ponto de vista de profundidade, de quantidade de informação sobre as pessoas, né? Então, esse é o valor agregado. Eu tenho tanta informação sobre qualquer coisa que eu queira, que eu esteja investigando, que eu vou ter uma resposta muito mais assertiva, né? Então, continuando. Então, os dados é isso. Ele gera benefícios econômicos, quando ele aumenta o desempenho de processos, né? Então, como eu dei o exemplo de uma fábrica inteligente. Então, eu evito que a fábrica pare, que o sistema de produção pare, eu faço a manutenção antecipada. Por isso, eu tenho uma redução de custo, eu tenho um ganho de eficiência muito grande. Quando eu crio um produto mais, assim, a partir de um conhecimento tão profundo de quem vai comprar esse produto, eu também tenho uma possibilidade de vender, de sucesso em venda muito maior. E aí vai, né? Porque o segredo é esse. Quanto mais informação eu tenho, melhor é a minha decisão. E isso é a dinâmica de qualquer situação. Aliás, na vida pessoal também é assim, né? Quando a gente vai numa balada, a gente tem o máximo de informação possível da balada para saber como a gente vai estar vestido, o que vai acontecer, como é que para a gente correr menos riscos, digamos assim. Tem alguns que não querem informação nenhuma, querem correr risco, mas, em geral, a gente quer estar prevenido, né? A gente conhece uma pessoa, a gente quer saber, vai rolar, não vai rolar, a gente começa a especular. Então, quanto mais informação, né, a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente quer saber da empresa, a gente entra lá no Google, faz pesquisa, hoje a gente pesquisa a pessoa que vai nos entrevistar. Por quê? Porque a gente quer se preparar, e a gente quer se preparar para reduzir o risco, né? Quanto menos incerteza, mais chance de dar resultado positivo a gente tem. Isso funciona na vida pessoal, isso funciona nas empresas. Para qualquer negócio, isso é chave, né? Então o desafio é como extrair informações úteis desse Big Data, né? Como eu falei antes, não adianta ter um conjunto de dados descomunal com todas as informações que eu preciso se eu não tenho como tirar essas informações. E aí entra a inteligência artificial. Hoje, esse modelo que a gente tem hoje, essa técnica, por que ela está disseminando na sociedade? Exatamente porque ela permite tirar as informações dessa quantidade descomunal de dados, né? Ela é a única técnica que tem essa capacidade, né? Então, ela está se disseminando porque ela resolve essa questão de como extrair informações desse volume enorme de dados e, a partir disso, poder fazer previsão. Porque o segredo de qualquer negócio é você fazer previsão, né? A capacidade preventiva é fundamental. Eu trabalhei muitos anos, sei lá, 1900, na década de 80, na década de 90, no mercado financeiro. Então, na época, nós tínhamos assim, acesso aos melhores modelos estatísticos, digamos, pessoas relativamente inteligentes. Quando tudo dava certo, a previsão, a gente conseguia prever a tendência do que vai acontecer, né? Hoje, através dessa técnica de inteligência artificial, é possível fazer previsões com 90%, 95%. Por exemplo, câncer de pulmão já dá 97% de acerto. Então, isso é uma mudança muito grande, em qualquer que seja a atividade. É o grau de assertividade, né? Então, imagina, se você passa de você a imaginar uma tendência, você agora conseguir dizer, não, tem 90% de chance que isso vai acontecer, 95%. É um negócio fantástico. É por isso, essa, na minha visão, é a principal razão pela qual essa técnica está se disseminando na sociedade, né?
Então, ela chama-se rede de neurais ou deep learning, que eu vou mostrar já. Por que então, dentro da inteligência artificial, que o campo foi criado em 1956, e em 1959 foi criado um subcampo chamado aprendizado de máquina, né? Exatamente vai no caminho, porque o que a gente tinha até então? Qual era o caminho, inclusive, da inteligência artificial? É a programação, né? E aí, em 1959, foi criada uma sub-área tentando viabilizar através do aprendizado da máquina, a máquina aprender por si só. Aí tem toda uma explicação que aí depois nas perguntas eu posso voltar. Mas por que a programação, durante a década de 50, 40, 50, 60, 70, ela não deu resultado? Quando eu digo resultado, você aplicar para resolver uma determinada tarefa e o resultado do que aquele modelo mostra é satisfatório, né? Então, na década de 80, são 3 pesquisadores, eles retomaram e eles encontraram um caminho para o aprendizado de máquina, para a máquina aprender, digamos, a partir dos dados, com exemplos, né? Então, eu entro lá no Google hoje, vocês veem, ponho lá, todo mundo já deve ter feito essa experiência, se põe lá o cachorro, aparece um monte de imagens de cachorro. O que significa isso? Que o algoritmo de inteligência artificial de reconhecimento de imagem do Google foi treinado com milhões de fotos de cachorro. Então, essa inteligência artificial hoje, ela não é nada inteligente sobre nenhum aspecto que a gente possa definir. Ela tenta reproduzir algumas funções do cérebro, dos animais ou dos homens, tanto faz, né? E um deles é o reconhecimento de imagem, que nunca foi possível fazer com que uma máquina reconheça uma imagem por programação, a programação que a gente conhece normal. Por quê? Porque são funções que a gente tem que são impossíveis de você traduzir num programa, né? Porque se cada um de nós pensar assim, explica para alguém que não sabe o que é reconhecer uma imagem, como é que você está reconhecendo que aquela imagem, por exemplo, é um cachorro? Como é que você vai contar isso? Imagina colocar isso num programa, que você tem que colocar tudo, né? Então, esse processo de a máquina aprender, por exemplo, essa que é a revolução, é essa técnica hoje que está sendo usada. Por que ela chama redes neurais? Porque ela não reproduz o funcionamento do cérebro, que é loucamente mais complexo, ela é inspirada na forma como o cérebro faz o reconhecimento de imagem. É só uma inspiração, né? Por isso ela chama redes neurais. Ou ela chama deep learning, que também é outra que a gente pode conversar depois, voltar, mas tem a ver porque são várias camadas, né? Aqui vocês estão vendo um modelo de várias camadas. Por que a inspiração no cérebro? O que acontece, também falando super rápido, o que acontece no cérebro? Como quando vem, por exemplo, a luz, bate na nossa retina, é tudo muito rápido, né? Eu olhei aqui e já sei que aqui é o meu celular, né? Identifico na hora. Mas isso passou por várias camadas, várias áreas diferentes do cérebro, a luz, e cada uma delas foi reconhecendo melhor, foi compondo até eu chegar a ter consciência de que é um celular. E aí eu reconheço. Então, é inspirado nesse modelo. São várias camadas que cada uma delas vai reconhecendo a imagem melhor. E elas são formadas do que se chama os neurônios artificiais, que é também exatamente inspirado na ideia dos neurônios. Então, esse que se chama o Deep Learning, ou redes neurais. É um modelo estatístico de previsão com base em dados, né? Então, o que a gente tem hoje, o que a gente tinha até então, que continua tendo, porque a programação tradicional continua até predominando ainda na economia, na sociedade em geral. Então, a gente tinha que colocar quais são as características de um campo, né? Por exemplo, para reconhecer essa imagem. Daí que eu já falei como é difícil. Como é que você... Aqui está um labrador chocolate que eu achei no Google, mas é impressionante como ele é exatamente igual ao cachorro que eu tive. Até me emociona toda vez que eu vejo essa foto. Mas como é que eu vou explicar? Né? Como é que é assim? Tenta explicar para alguém que não sabe o que é um labrador chocolate, o que é um labrador chocolate,
para ver se a pessoa vai olhar e identificar. É difícil, ainda mais uma máquina. Né? Então, a pergunta deixou de ser quais são as características e passou a ser essa imagem similar a uma que eu já vi, só caricaturando o pensamento que não existe, a máquina não pensa nada, mas é como se ela pensasse assim, você põe lá no Google, cachorro, aí ela vai, aonde eu já vi essa coisa aqui escrita, associada a que imagens? Aí ela lembra que aquele milhões de imagens de cachorro, ela faz a correlação, essa é a palavra correta, ela faz a correlação com o que você está colocando. Então, eu, por exemplo, faço uma tomografia de um tumor, aí coloca num sistema de inteligência artificial para ver se eu tenho câncer ou não. O que esse sistema faz? Ele compara, ele faz a correlação daquela imagem, minha imagem que eu tirei hoje, com milhões de imagens de tumor, cancerígenos e não cancerígenos. Então, ele faz a correlação e compara. Aí ele vai dizer, não tem câncer. Ou tem câncer. A probabilidade é 90 e poucos % de ter ou de não ter. Né? Então, como eu falei, por exemplo, câncer de pulmão, tumor de pulmão, já está em 97% reconhecimento real. Isso ultrapassa a capacidade humana de identificar, né? Porque ela pega, para vocês terem uma ideia, os sistemas estatísticos tradicionais, eles conseguem trabalhar o que se chama dimensão de milhares. Esse sistema de inteligência artificial consegue trabalhar com milhões. Então, o que significa? Por exemplo, nessa imagem do cachorro, tem pixel, né? Acho que todos vocês sabem que são os pixels de uma imagem, de uma foto. Então, ele consegue trabalhar com mais de 1 milhão de pixels. Ele consegue captar e correlacionar com imagens que ele já viu. Então, imagina, se eu estou falando de um cachorro, vou pegar 1 milhão de pixels aqui, a chance de eu acertar é muito maior, né, do que se eu falasse só do focinho, do olho, digamos, de 100 que fossem elementos de uma imagem. Né? Então, quanto mais pixels de uma foto eu estou utilizando no meu sistema de reconhecimento, maior a chance de eu acertar o reconhecimento. Então, o que a gente tem hoje é essa capacidade preditiva. São um modelo, é uma técnica chamada rede neurais ou deep learning, que ela pega os exemplos dos dados, por isso que ela só funciona com grande base de dados, e ela passou a funcionar, ela foi reconhecida a partir de 2012, porque tem a ver com a quantidade enorme de dados já acumulados, e também com as GPUs, que é a capacidade da máquina, né, do hardware, porque ela, imagina, se ela está trabalhando com milhões de dados, ela precisa rodar, a máquina precisa rodar muito, ela usa muita capacidade da máquina. Então, antes das GPUs, não tinha, você ia ficar meses para rodar um sistema. Né? Então, as duas coisas fizeram a diferença, a quantidade de dados e a maior capacidade das máquinas de rodar os sistemas mais rápidos. Né? Então, como eu disse para vocês, o grande desafio em qualquer atividade é simular cenários. Né? Então, é esse o gestor de qualquer negócio, o que a principal objetivo dele é simular cenários. Quanto melhor os cenários que ele imaginar, melhor ele vai se preparar para atender aquele cenário. Né? Então, se hoje a gente tem uma técnica que produz cenários mais assertivos, ela é valiosíssima. Né? Então, o que ela faz? Ela varre a base de dados e, através dos modelos, são os algoritmos de inteligência artificial, eu não vou entrar nisso, mas algoritmos não é uma coisa nova, né? O algoritmo existe desde o século IX, é uma linguagem matemática, né? É simplesmente matemática. O que a gente está falando hoje são os algoritmos de inteligência artificial. Toda a matemática da inteligência artificial é baseada em algoritmos, né? Então, ele faz cenários futuros, que pode ser um tumor de câncer, como eu já falei, uma imagem do cachorro, epidemias, hábitos de compra, reposição de peças, e 40 milhões de outras previsões sobre qualquer assunto que a gente quiser. Né? Então, a sistemática é essa. Eu tenho muitos dados, uma quantidade enorme de dados, eu uso essa técnica de inteligência artificial, eu faço previsão e, com base nessa previsão, eu tomo decisão. O que está acontecendo muito, e assim, está predominando, que é um equívoco, é pegar essa previsão e considerar como soberana. Né? Então, aí tem muitos problemas éticos acontecendo por conta disso.
essa previsão tem que ser um dos elementos do gestor. Né? Essa técnica ela ainda é muito limitada. Então, eu vou já falar duas coisas que ela é bem limitada. Então, ela é limitada ainda. Então, você não pode considerar como 100% certo. Então, ela é um auxiliar, é um instrumento muito eficaz de ajudar você na decisão. Né? Então, vamos pegar a situação do médico. Né? O sistema pode indicar determinada questão. Então, esse é o remédio apropriado para aquele tratamento, para aquele paciente. Mas o médico ele tem que fazer a avaliação dele, porque tem outros elementos, o contexto, a situação emocional do paciente, nada disso esse sistema leva em conta. Né? Então, é sempre uma convergência entre as previsões da máquina inteligente e a especialização humana. Né? Então, é essa interação que tem que acontecer. Quando você substitui simplesmente o ser humano, aí tem muitos problemas acontecendo. E quais são, também não tem tempo para entrar nesses detalhes, mas a primeira restrição que tem é o fato de ser um modelo estatístico de probabilidade. Então, como é um modelo estatístico de probabilidade, como diz a própria palavra, é uma probabilidade. Né? Então, eu falei que grande parte das previsões, usando essa técnica, está acima de 85%, 90%, mas ainda tem os 10%, 15%, 5%, 7%, que seja, que é a possibilidade de erro. Né? Então, ela nunca é 100%. Além disso, ela tem problemas na própria dinâmica dela, no próprio funcionamento, que é uma coisa que se chama viés, eu vou falar já daqui a pouco, a opacidade, são questões que eu vou voltar no finalzinho. Mas são as limitações da própria técnica ainda. Então hoje, o que a gente está é na fase de implementação. Né? Os especialistas com os quais eu me relaciono e que eu leio os livros, as publicações, os grandes especialistas na área dessa técnica, especialmente, eles consideram que desde a década de 80 não teve nenhum avanço do ponto de vista científico. Então, o que a gente tem a cada momento, por isso que a gente está ouvindo falar cada vez mais de inteligência artificial, é a implementação. Né? Então, são novas tarefas que, agora, por exemplo, pega a Covid, a inteligência artificial está permeando toda a etapa de combate. Né? Desde todos os sistemas de rastreamento foram montados, todos são com base em inteligência artificial. Por quê? Porque está lidando com um grande conjunto de dados. Né? Então, volta aquilo. A técnica que permite trabalhar com grandes volumes de dados, fazer previsões, é essa técnica de inteligência artificial. Não existe nenhuma possibilidade de essas vacinas serem desenvolvidas num tempo tão curto. Para quem acompanhou, as vacinas normalmente levam mais de 5 anos, 10 anos sendo desenvolvidas, né? Isso historicamente. Agora, foi possível desenvolver em meses por conta da inteligência artificial, porque no processo de desenvolvimento da vacina tem muitos dados. Por exemplo, um deles são as proteínas. Tem muitos dados nas proteínas. Então, só a inteligência artificial permite dar a capacidade e a velocidade de fazer análise de tantos elementos, de tantos dados. Né? Então, o que nós estamos é na fase de implementação. Cada vez mais tarefas que estão sendo resolvidas positivamente com essa técnica. Então, à medida que vai desenvolvendo, né, que vai se espalhando, não é nem desenvolvendo, que vai se permeando a sociedade, essa técnica, a inteligência artificial, a gente cai no que se chama economia de dados, né? Porque nós estamos num conjunto enorme de dados. Eu falei para vocês que os dados têm todas as informações, ou quase todas as informações relevantes sobre a sociedade. Se tem uma técnica, que é a inteligência artificial, que consegue tirar informação úteis desses dados, né? Então, a gente tende a ser o modelo econômico, né, predominante no século XXI, a economia de dados. Porque se eu posso usar os dados para prever o melhor produto, o melhor serviço, quem está doente, quem não está, sei lá, qualquer coisa, se vai ter uma epidemia, se a ação... Hoje, por exemplo, na Bolsa de Nova York, 2/3 da movimentação não é mais aquilo os corretores gritando no pregão da Bolsa.
é automatizado por inteligência artificial. Por quê? Porque o sistema ele consegue... Para você fazer, por exemplo, você decidir que vai comprar uma ação, né, uma ação no mercado acionário, na bolsa, eu vou comprar ou vender uma ação, como é que quem toma a decisão em base em quê? Nos dados, faz uma análise do que vai acontecer, aquela empresa vai ir bem, aquele setor, o que vai acontecer. Essa técnica de inteligência artificial, ela faz previsão num conjunto de dados que nenhum ser humano consegue lidar. Ela vai falar qual é o clima, o mercado, a região, o comportamento do consumidor, em suma, 40 milhões de informações, e aí ela tem um resultado mais assertivo. Por isso que 2/3 já é automatizado. E ela também faz análise do perfil do investidor, e ela faz uma correlação entre o perfil do investidor, o risco que ele vai correr, aquele perfil. Em suma, é uma quantidade de variáveis que esse sistema dá conta. Então, o que nós estamos tendo hoje é cada vez mais, né? Eu falei que hoje, em torno de 30%, é o que mostra as estatísticas, que são empresas que você pode dizer que, de fato, elas são orientadas a dados. Mas todas essas plataformas, as chamadas Big Tech, elas são absolutamente empresas baseadas em dados e baseado em inteligência artificial, né? O Google, por exemplo, tem 100 produtos dele hoje que é absolutamente inteligência artificial, né? Então, são empresas que é a cultura de dados. Você tem os dados, em inglês, chama data driving, essas companhias, que são orientadas a dados, né? Então, qual é o desafio de qualquer gestor, né? É ser capaz de juntar dados suficientes sobre, né? Então, no caso eu quero entender o meu consumidor, sei lá, de qualquer coisa, o consumidor de celular. Então, eu tenho que reunir um conjunto muito grande de dados sobre tudo que influencia a decisão de compra de alguém que está procurando um celular, e esses dados têm que estar bem preparados, né? Tem todo um processo, que é mais complexo de implementação, né? Hoje, os analistas de dados, eles dizem que passam 80% do tempo deles limpando os dados, porque os dados têm que ter qualidade, senão compromete o resultado, e a partir daí você definir qual é o seu problema. Eu quero saber, por exemplo, o que vai estimular, o que vai fazer com que quem está procurando celular prefira a Apple, por exemplo, que eu estou representando a Apple, né? Então, esse é o meu problema de negócio. Então, aí, a partir daí, eu vou buscar os dados e vou buscar a maneira que eu vou montar o meu modelo de inteligência artificial para responder essa questão. Então, hoje, a inteligência artificial viabiliza todos esses produtos, essas plataformas e muito mais, né? Como eu falei para você, diagnóstico, sistema de segurança, hoje, fundamental, vigilância, todas essas câmeras de vigilância, elas são baseadas em reconhecimento facial, que é essa técnica de reconhecimento facial, ou de voz, né? Sistema de detecção de fraude, os videogames direto, é tudo inteligência artificial, né? Então, por exemplo, a Netflix, ela só funciona por conta do sistema de recomendação. Porque se todo mundo, nós todos, eu não sei qual é a experiência de vocês, mas a minha, acho que a maior parte dos filmes que eu assisto no Netflix eu nunca ouvi falar, né? Então, isso significa o quê? Se todos nós procurarmos só aquilo que a gente ouviu falar, que são os blockbusters, que se chama, né, os hits, são os filmes mais caros para a Netflix, né? Ou se ela produziu, ou mais ainda se ela alugou de terceiros, né? Então, se todos nós escolhêssemos esses grandes filmes mais conhecidos, o valor da nossa assinatura, todos juntos, não pagaria o custo da Netflix. Por que a Netflix está tendo muito sucesso? Porque o sistema de recomendação dela é o que se chama a cauda longa. No marketing tem esse conceito, né? Ela leva gente para ver filmes que são mais baratos. São os filmes mais baratos, né? Então, em vez de ter uma concentração maiores, tem uma dispersão. Cada um de nós vai buscar, são muitos filmes para poucos usuários, né? Mas são os custos mais baratos, né? Então, esse sistema de recomendação não é só para agradar
o usuário, o assinante, né? É a base, ele viabiliza, isso chama-se o modelo de negócio. Então, funciona em todos eles, né? Esse é o modelo de negócio dessas, né? E eles, de fato, trazem, vocês são mais jovens, mas é uma diferença enorme da vida do século XXI, da vida anterior. Então, a gente tem as redes sociais, como é que elas... Né? Então, pegar um exemplo das redes sociais. Então, a gente tem aqui, eu peguei os exemplos mais comuns, que são os exemplos que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né? Duvido que alguém de vocês não sabe o que é Facebook, WhatsApp e Instagram. Né? Então, hoje, já subiu, né? O Facebook, eu li esses dias, que está em 2 bilhões e 800 milhões de usuários. E é um negócio incrível, porque... 2,8, se pegar os usuários únicos e somar das 3 plataformas deles. Né? Então, isso, se a gente tem mais ou menos 7,5 bi de população, é um negócio extraordinário, a quantidade de usuários que eles agregam vis-à-vis a população mundial. Então, qual é o modelo de negócio do Facebook? Que é isso que é importante, né? Que é da gente falar hoje. Agora, o último trimestre de 2020, 96,7%, né? Quase 97% da receita do Facebook veio dos anúncios que acontecem na plataforma. Né? Então, assim, é uma dependência total desse sistema. E qual é o modelo que está por trás do Facebook? É a comunicação direcionada, ou a hipersegmentação. Né? Então, hoje, o Facebook e o Google são as 2 maiores empresas de mídia. Né? Tem toda uma discussão, porque o Facebook nem o Google se coloca, né? O Facebook ele recusa aceitar que ele é uma empresa de mídia, porque aí ele teria que entrar em todas as restrições, toda a regulamentação das empresas de mídia, e as empresas de mídia reclamam, porque ele se apresenta como uma rede de relacionamento, mas, na verdade, é a maior empresa de mídia hoje. E o que significa? Que o Facebook, a maior parte, ela atrai, acho que é quase 30% de todos os anúncios digitais estão no Facebook. E 20 e poucos, também bastante por cento no Google. Né? Então, como é que funciona? Ele pega todas as informações, tudo que a gente faz na plataforma. Então, para o Facebook, que serve para o WhatsApp, Instagram, e por que a ideia de juntar essas plataformas? Tem um ganho operacional, né, a gestão, mas o grande ganho é poder juntar os dados. Né? Então, o que eu faço no Facebook, juntando o que eu faço no WhatsApp, juntando o que eu faço no Instagram, vai dar uma informação mais completa sobre mim. Né? Então, isso é o precioso. É como ele conhece. Então, eu imagino que vocês têm familiaridade com como é que funciona o mercado publicitário. Né? Então, a televisão, a publicidade em geral, pegava lá e aí diz, olha, você quer fazer um comercial na televisão, então quem assiste a novela ou quem assiste o jornal é esse tipo de público, esse é o perfil, aí você vê, bom, eu quero conversar com esse perfil, mas é muito restrito comparado com as informações que essas plataformas têm, porque para elas, não importa só se você tem a conta no Facebook, né? Por isso tudo, e aí tem toda uma discussão, porque o design da plataforma é tudo feito para a gente interagir cada vez mais, né? Então, tem os problemas que são éticos, eu vou já antecipar um pouco, que tem as denúncias, porque tudo que é polêmico, tem vários estudos que mostram que as polêmicas, elas... Tudo que o que se chama hoje, a gente está chamando de fake news, né? O que ela viraliza 70% mais do que uma informação correta e com uma velocidade 6 vezes maior. Né? Então essas plataformas, isso que é a discussão das questões éticas, hoje no mundo, essas plataformas estão sendo alvos de muita discussão, muita crítica, pelo poder que elas estão dentro, né? Elas estão tendo um poder econômico, um poder político muito grande, elas são
verdadeiros, porque elas não fazem só, não é só uma rede, né? Todas elas estão envolvidas em várias coisas, elas estão cada vez mais diversificando as suas atividades. Mas voltando aqui para o caso do Facebook, então, quanto mais viraliza, mais a gente está produzindo dados, né? Então, se a polêmica aumenta o engajamento, então a plataforma tem mais interesse em notícias que são polêmicas do que as que não são. É essa que é toda a discussão, que é o design e a lógica de funcionamento é para incentivar o engajamento. E se o engajamento é maior com fake news, com polêmicas, então a plataforma está incentivando. Então, essa é uma discussão que está acontecendo, né? Mas é isso que funciona. Então, ela pega toda essa massa de dados e ela analisa pelos algoritmos de inteligência artificial, são vários modelos de inteligência artificial que funcionam juntos, né? E aí ela diz, olha, aí chega lá o anunciante, em vez de ele anunciar, por exemplo, no jornal da televisão, e ele tem um perfil geral, ele vai te dizer, olha, vai comunicar exatamente com o público que você quer comunicar. Isso é a hipersegmentação, né? Então, a eficiência do seu anúncio é muito maior, porque você não perde eficiência se comunicando com um conjunto de pessoas que não são aqueles que estão interessados no seu produto. Então, essa hipersegmentação, e além disso, ela barateia o anúncio, né? Acho que, quanto que era que eu vi, mais ou menos 80%, em torno disso, 80 e pouquinho por cento dos anunciantes do Facebook que sustentam a plataforma são pequenas e médias empresas, não são as grandes empresas, né? Então, esse é um modelo de negócio, e ele só é possível, só é viabilizado. Esse modelo de negócio, de você colocar anúncios, né, a propaganda direcionada, a hipersegmentação, foi criado pelo Google nos anos 2000 e depois foi adotado pelo Facebook e aí espalhou por várias plataformas. Então, a pesquisa online, eu botei aqui só um exemplo, né, do que eu já tinha falado. A gente pensa que é só... Não, o Google hoje tem 90% do mercado de busca e lidera o mercado dos navegadores, né? Além disso, que ele tem investimento em saúde, ele está entre as 10 principais empresas de investimento em saúde, ele está em carro autônomo, com quantidade enorme de diversificação, porque ele tem recursos, tem os dados, né? Tem uma quantidade de dados, então ele tem condição de fazer previsões assertivas sobre qualquer coisa, praticamente, que ele quiser, né? Então, como é que funciona? Quando eu ponho lá uma pesquisa, é a mesma coisa. O Google, antes, até a década de 80, quando teve a crise das .coms no mercado de ações, e aí o Google os dois criadores do Google, eles eram contra, na verdade, ter anúncio, que eles achavam que ia comprometer a isenção da resposta das nossas pesquisas. Mas aí eles foram pressionados pelos investidores, eles criaram esse modelo que é um modelo sustentável. De fato, o Google se tornou uma potência com muito resultado, né? Essas grandes plataformas, agora, o ano passado, com a epidemia, foram as que tiveram resultados assustadores. E é isso. Bom, mas tem muita coisa para falar. Então, tentar concluir, para abrir para a gente conversar. Então, o que permite? Quando eu tenho um conhecimento enorme de alguém, do ponto de vista da comunicação, eu estou pensando em persuasão, né? Então, eu quero convencer alguém. É isso que é a base da comunicação, da propaganda, né? Do marketing. Eu quero convencer você a preferir meu serviço, meu produto. Então, como eu te falei antes, ao longo das décadas, foram evoluindo as técnicas de conhecimento do consumidor. Antes era pesquisa, lá, questionário, foi com o desenvolvimento da internet, surgiram várias técnicas de buscar na internet o comportamento e foi evoluindo, e essa técnica que foi reconhecida, né, pelo mercado a partir de 2012, ela mudou radicalmente pela capacidade, vou repetir de novo, de lidar com uma quantidade monumental de dados. Então, ter um conhecimento mais preciso. Então,
Na verdade, assim, isso é só, todo modelo econômico tem um mecanismo de persuasão associado, né? Porque se eu produzo produtos, serviços, eu tenho que convencer quem vai comprar. Então, no caso da economia industrial, é a propaganda, né? O que é a propaganda? É isso, é convencer. Né? Mas, na verdade, é interessante que essa questão já remete a Aristóteles, né? Aristóteles tem um livro chamado Retórica, que são 3 volumes. Né? E lá é a arte de... É exatamente o que eu escrevi aqui. A arte de conhecer o ouvinte e adaptar o discurso ao seu perfil. Né? Então, quanto mais eu conhecer o ouvinte, eu vou falar com ele na linguagem adaptada para ele. Isso hoje a gente chama de personalização. Né? Mas o Aristóteles já falava isso. Desses 3 volumes do livro Retórica, o segundo é só... Ele levanta quais são as emoções que tem que ter num discurso, as emoções principais, para você mudar a posição de alguém mais favorável à sua ideia, ao seu produto, para o serviço. Imagina o quanto isso é antigo. Né? O novo é que, dado o conhecimento que a gente consegue minerar, né, trabalhar com os dados das pessoas hoje, a gente tem uma persuasão potencialmente muito mais assertiva. Então, aqui também botei os exemplos, para a gente terminando, que não é só o que a gente põe like, o que a gente publica, não. Os dados assim que estão sendo muito, isso chama-se os dados residuais, até 2006 eles já eram desprezados, porque não tinha, né? Como eu falei para vocês, essa técnica surge a partir de 2012. Então, são dados assim que a gente nem sabe, que a gente nunca pensa que estão sendo usados para avaliar a gente, a velocidade de digitalização, erros gramaticais, formato do texto, cores preferidas, vários outros, né? Então, a velocidade de digitalização, te diz o teu estado de espírito, o seu... milhões de informações sobre você. Bom, dizem os especialistas, os estudiosos específicos, por exemplo, que Alexa, se você disser de manhã, bom dia, Alexa, ela já capta, pelo seu tom de voz e pela sua respiração, ela já é capaz, o algoritmo de inteligência artificial já é capaz de fazer uma previsão do seu estado de espírito. Só se você der bom dia. Então, os dilemas éticos, né, os principais que estão acontecendo. O viés, porque também tudo muito simplificadamente, mas como eu falei para vocês, que esse sistema ele aprende essa técnica baseada nos dados tem os preconceitos nossos, né? Não tem jeito. Os dados são tudo que nós fizemos, que a gente escolheu, que a gente disse, que a gente... Então, tem esse viés na base de dados. Aí tem toda uma discussão, tem várias formas de minimizar esses viés, mas não tem como retirá-los. Né? Mas aí tem também, às vezes, você usa uma base de dados que não... o tempo está acabando, já acabou, mas assim, você tem que tomar vários cuidados com a base de dados que você está usando. Então, só pegar um exemplo. Se você, por exemplo, em maio, que teve todos os protestos nos Estados Unidos, as câmeras, né, os sistemas de reconhecimento que chamavam enviesados, discriminando negros. Né? Então, por quê? Porque os algoritmos daquele sistema, eles foram treinados com uma base de dados predominantemente branca e homem. Então, isso é um erro de quem montou o sistema. Né? Porque se o meu universo, né, que é a população americana, ela é diversificada, eu não posso treinar, porque aí o que acontece é o que, de fato, foi verificado. A identificação da imagem de um homem branco é praticamente 100%. E, a partir daí, vai diminuindo a capacidade de identificar com assertividade. Uma mulher negra já tinha muito mais erro na identificação. Né? Então, tiveram vários casos que foram citados de homens negros que foram presos e não eram aquelas pessoas. Né? Então, outra invasão de privacidade, nova forma de controle. Né? Essa quantidade descomunal de dados e a capacidade de extrair as informações daqueles dados, para quem tem o domínio desses dados, ele tem um controle enorme. É o que está acontecendo com essas grandes plataformas e acontece também dos governos. O governo digitalizado, a complexidade dessa questão, que eu me bato sempre, é que elas trazem enormes benefícios e trazem ameaças simultaneamente. Pegar, por exemplo, o governo. Quanto mais os serviços públicos são digitalizados, a gente pode resolver pela internet,
melhora a vida do cidadão e diminui o chamado custo do país. Mas, por outro lado, o governo tem um banco de dados de informação nossa que é um negócio, assim, o controle não é só na China, né? Eu sou colunista na época, na revista Época, só sobre inteligência artificial. O meu próximo artigo da semana que vem vai ser sobre essa questão das câmeras de vigilância na rua, né? Londres, depois de Pequim, é a cidade que tem mais câmeras de vigilância. Então, ao mesmo tempo, é efetivo, positivo para reduzir a violência, para o outro, é uma invasão de privacidade descomunal, né? E isso nós não estamos falando da China, nós estamos falando de Londres, a segunda cidade com maior câmeras pela rua, né? Então, o gestor público da Inglaterra, de Londres, tem uma informação sobre tudo, por onde a gente foi, o que a gente fez, com o que a gente encontrou, como é que a gente estava, que carro a gente pegou, tudo que a gente faz pela rua, né? Então, isso pode ser usado de várias formas, por isso que tem uma discussão sobre mudança do poder, muito grande, muito importante. E a última é a questão da personalização, que também é outra das grandes discussões, né? Na medida que o Google, por exemplo, quando eu estou buscando, vocês devem ter tido essa experiência, quando eu faço uma busca no Google, é diferente da resposta que vem para mim e que vem para o outro. Isso chama-se personalização. Os algoritmos de inteligência artificial, ele busca a melhor resposta para o meu perfil. Então, ele analisa o conjunto das interações minhas, todas as informações, e aí ele personaliza, né? Então, aí tem toda uma discussão, e a mesma coisa acontece no Facebook, né? na timeline, no feed de notícias. Ele faz a seleção de conteúdo, a curadoria. Ele faz em função do algoritmo de inteligência artificial, que faz uma correlação entre o nosso perfil e o conjunto enorme de informações, de posts que poderiam ser publicados. Ele tem que fazer uma curadoria, não dá para publicar tudo. E essa curadoria são os algoritmos de inteligência artificial que fazem em função de compatibilizar, de correlacionar, e ele faz a projeção do que poderia nos interessar mais pelo todo o nosso histórico de movimentação na plataforma, né? Então, qual é a discussão, a crítica? É que acaba a gente tendo contato só com aquilo que a gente tem contato, não tem um novo, né? Não tem uma surpresa, não tem um contraditório, e eu não sou muito a favor eu tenho muita ressalva sobre essa questão, porque eu sempre comparo com o que a gente tinha antes, né? Como eu sou mais velha, e antes nós não tínhamos contato, nada, nós vivíamos numa bolha micra, né? Imagina uma época que não tinha nem celular. Eu tinha para falar com alguém, eu tinha que estar em casa ou no trabalho, e a pessoa com quem eu quero falar também tinha que estar no telefone fixo. Então, quantas pessoas eu falava por semana? Quase nenhuma, né? 1, 2, 3, no máximo, né? Então, nós vivíamos em bolhas muito pequenas. Então, eu acho que, apesar que é verdade que essa seleção, essa personalização faz uma seleção, mas eu acho que num tamanho de uma diversidade, assim, que não dá para comparar com o que tinha antes. Que antes quem fazia a curadoria era quem? Os grandes veículos de comunicação e o professor e os pais, né? Então, hoje, eu acho que a gente, apesar disso, a gente tem um contato com ideias diferentes. Eu sabia que existiam pessoas que, obviamente, eu sabia, sempre soube, que pensavam completamente diferente. Hoje eu leio o que elas publicam na minha rede do Facebook, coisas completamente diferentes do que eu penso, né? Então, eu nunca tinha lido isso, eu nunca tinha visto essas pessoas de fato se expressando. Então, eu acho que, mesmo assim, tem uma diversidade muito maior. Então, é isso que eu queria introduzir o assunto. Desculpa que passei da hora. Aí, voltando aqui. Oi, Fernando. Pronto, consegui voltar. Dora me ouve bem, né? Perfeito. Queria agradecer pela sua fala, porque eu sabia que ia ser brilhante e ela superou as expectativas em um nível absurdo. Muito obrigado. Eu tô com a cabeça fervilhando de perguntas para fazer. Agradeço de verdade. Muito cativado com a sua fala. E eu acho que o pessoal também vai ficar daqui a pouco quando começarem as perguntas. O que eu vou fazer agora eu vou te dar uns 5 minutinhos para você dar uma descansada, tomar uma água, desligar a câmera. Eu vou começar a falar com o pessoal sobre o nosso curso. Quando eu terminar,
eu volto para falar com você e a gente começa a conversar, tudo bem? Perfeito. Então, obrigado. Enquanto a Dora tá... Deixa eu voltar a falar com vocês. Bom, primeiro dar boas-vindas para quem chegou agora, enfim, retomar uma conversa com vocês. Para quem chegou nesse webinar, no meio do assunto, hoje a gente está falando com a Dora Kaufmann, que é professora do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, TID, da PUC São Paulo. Daqui a pouco a gente vai mandar as perguntas para vocês, mas enquanto isso, eu queria falar um pouco do curso que a gente está falando. Se você tem vontade de conquistar grandes oportunidades profissionais nesse imenso e rico, como a gente viu a fala da Dora, universo do marketing digital, você precisa conhecer o curso online que a EBAC está oferecendo aqui hoje. Aqui você vai aprofundar os seus conhecimentos em comunicação e performance no ambiente digital. Dá uma olhada então nesse curso no que a gente está oferecendo para vocês. Nesse curso, você vai conhecer todas as etapas da rotina em marketing digital, desde o entendimento do briefing, passando por conceito e planejamento estratégico, tanto para a marca, quanto para a mídia ou para o produto, até a entrega do plano de execução. Vou passar no próximo slide. Você também vai entender que para cada canal existe uma ferramenta capaz de otimizar as campanhas e coletar informações para análise de dados, um pouco que a gente ouviu a Dora falando, e você vai aprender a utilizar os recursos do Google Ads Platform, do Facebook Ads, do Google Analytics, entre outros. Passando para o próximo slide aqui. O curso vai te mostrar metodologias que são ágeis e são fundamentais no dia de hoje. E você, que está interessado, vai aprender a usar o Scrum, o Kanban e outras técnicas para aplicar no gerenciamento de projetos, para otimizar os processos e para obter melhores resultados. Você também vai aprender a fazer análise de dados para avaliar qual é o melhor caminho a seguir, vocês ouviram a gente falando sobre isso, conhecendo as possibilidades de programação para obter dados específicos e como utilizá-los numa análise eficaz. Apresentei um pouco o curso e o que falta falar para vocês não fica passando vontade. Eu vou contar para vocês dessa oferta exclusiva e excepcional que está acontecendo agora para vocês e só para vocês que estão acompanhando esse evento. A gente, hoje, está oferecendo um desconto de 50% no valor total do curso para você que está interessado em começar a sua carreira, já começar logo de cara no marketing digital. Se você clicar agora no botão clique aqui, nessa barra verde, botão vermelho, escrito clique aqui, você vai poder ter acesso a esse desconto especial. Mas pode ficar tranquilo, porque clicando nesse botão, você não está automaticamente se inscrevendo no curso, você não está automaticamente contratando nenhum serviço, você, com esse cadastro, só vai garantir o seu desconto de 50% e ter a oportunidade de tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o curso e tentar decidir qual o melhor caminho para desenvolver a sua carreira antes de qualquer outra decisão. O clique está valendo até às 8h30, quando se encerra esse webinar. Acabando esse prazo, a promoção expira. Então, se você tem algum interesse em pensar nessas qualidades desse novo universo, e querer se inscrever nele, se inserir nele, clica no botão e você vai ter acesso a maiores informações. Então, acho que é isso. Respondendo a sua pergunta, sim, a gente também vai falar do Google Analytics no curso, dentre outras ferramentas, então fiquem à vontade para clicar, começar essa pré-inscrição, conversar com as pessoas sobre o curso, porque vale muito a pena, e vocês viram na fala da Dora o quão rico e caudaloso é esse universo. Falando da Dora de novo, eu vou fechar a minha apresentação aqui e vou deixar abertas as nossas rodadas de pergunta. Dora, quando você quiser, pode voltar, eu já vou compartilhar essa pergunta da Glauce, que acho que é um bom jeito de começar a conversa. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Ok, consegui. A Glauce fala o seguinte: o grau de assertividade depende de como treinamos os algoritmos, as máquinas, para tirar informações desses dados. Então, como lidar com os preconceitos e pontos cegos que são inerentes ao nosso processo cultural desse treinamento? Ou seja, estamos treinando as máquinas com os fundamentos dos problemas que ainda enfrentamos, como racismo estrutural, por exemplo. Ainda na área da saúde, uma imagem por si só, sem o olhar de um cientista, de um pesquisador, de um médico bem formado, não tem significado. Além disso, e se tratar de um novo caso de tumor para o próprio olho e para o próprio conhecimento do cientista? Então, é uma pergunta bastante ampla, que dá margem para bastantes respostas. Eu queria, Dora, se possível, que você comentasse o que a Glaucia levantou. Tudo bem? Comenta. Agora, a pergunta é como você falou, só ela daria para uma live sozinha para responder. A primeira parte, assim, esse sistema, essa técnica de inteligência artificial, a proposta dela não é resolver os problemas da sociedade, né? Do ponto de vista, assim, como ela citou, racismo estrutural, por exemplo. A sociedade é racista e ela vai enfrentar esse problema, não tem nada a ver com a tecnologia de inteligência artificial. O que acontece? É que o sistema, como é baseado nos dados, e nos dados estão os nossos preconceitos, inclusive o racismo, ela tende a perpetuar esse racismo, né? Se é nos dados. Se estão nos dados, se ela reflete o nosso comportamento, estão refletindo nos dados, o sistema de inteligência artificial, essa técnica, não tem como não trazer, né? Então, o que a gente precisa? Por exemplo, que eu falei várias... Vou pegar um exemplo que é muito falado, né? O tal do Compass, que é um sistema nos Estados Unidos, que é adotado por vários estados, que dá pena de um condenado, né? Então, vocês todos já devem ter visto filmes de julgamento, né? Então, o júri diz se é inocente ou culpado e cabe ao juiz dizer qual é a pena dele, quantos anos, em suma, ele vai ficar preso. Então, tem esse sistema que foi desenvolvido por uma empresa privada, que chama Compass, que ele analisa uma série de dados e ele diz, o resultado é quantos anos aquele preso tem que ficar na cadeia, né? Então, isso tem toda uma controvérsia. Por quê? Porque foram feitos estudos na academia e que mostraram que ele era enviesado. A tendência, em geral, a pena para negros e latinos é maior do que para presos brancos. Então, isso é um viés, né? Agora, por que acontece isso? Porque 70% dos presos nos Estados Unidos são, de fato, negros ou latinos. Então, quando a base de dados ela é treinada na realidade, a realidade já está enviesada, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Aí nós estamos falando de uma outra questão que não é a técnica, né? A técnica ela vai refletir todos os preconceitos que estão nos dados, né? Então, o que são questões diferentes, né? Como eu disse, ela é só um modelo estatístico de probabilidade. Ela é só isso, né? Ela não está aqui, ela não vai resolver os problemas estruturais, seja quaisquer que sejam, da sociedade. O outro, em relação ao que ela está falando de um tumor, é também a mesma coisa. Quer dizer, se tiver um tipo de doença inédita, nova, o sistema não vai pegar, porque, de novo, ele se baseia em dados. Então, quando ele vai identificar um tumor, ele foi treinado com exemplos de milhões de tumores, por exemplo, cancerígeno de pulmão. Então, ele consegue fazer a correlação e identificar. Se for um tumor novo, que nunca aconteceu, não vai dar o resultado, né? Não é aconselhável ou não é a melhor utilização dessa técnica de inteligência artificial. Por isso que eu falei, essa técnica, o resultado não pode ser soberano. No caso anterior, do Compass, eu não acho que o juiz deveria usar o que é a crítica, que está acontecendo muito nos Estados Unidos, é o juiz usar o que o Compass indica como soberano. Isso está errado. O juiz tem que usar aquilo como um parâmetro. E aí ele tem que levar em conta outras avaliações e ajudar ele a tomar decisão. A mesma coisa o médico. Então, se o médico, se é um tumor novo,
o médico tem que saber isso, tem que vai dizer, esse sistema não funciona para essa doença, né? Inclusive as doenças raras, assim, que tem muito pouco, elas não, essa técnica de inteligência artificial não é nem aplicada, porque ela não tem base de dados suficiente para poder fazer que o sistema aprenda, né? Então, isso que a gente tem que pensar, assim, às vezes tem uma hipervalorização da inteligência artificial, né? Por isso que eu faço questão de dizer apenas um sistema estatístico de probabilidade, que ajuda e muito, mas ele não é o que resolve as questões fundamentais da sociedade. Entendo. Bom, enquanto as pessoas enviam mais perguntas, eu tenho algumas perguntas minhas para te fazer, tudo bem? Você estava falando muito sobre inteligência artificial e como o uso das redes sociais acabou criando novas bolhas, mas ampliando as bolhas anteriores que a gente tinha. Eu queria ouvir de você um pouco como a inteligência artificial interfere nos nossos padrões de comunicação e sociabilidade atualmente. Interfere totalmente, né? Porque ela está mediando toda a nossa sociabilidade, nossa comunicação, né? Na medida de que todas essas plataformas de comunicação que a gente usa, quem faz a seleção do conteúdo são as tecnologias de inteligência artificial, né? Então, é isso que eu falei. Só que eu gosto de comparar, volto a insistir nesse ponto, porque eu acho que tem muito esse erro, que as pessoas... Porque se a gente quiser, a gente consegue criticar qualquer coisa, né? Então, o que eu acho importante quando a gente está fazendo uma crítica é comparar com o que a gente tinha antes. E aí a gente vai dizer, é melhor ou é pior? Né? Eu acho que é infinitamente melhor, porque é isso. Antes, a curadoria, ela existiu, sempre existiu. Nós nunca tivemos acesso a todas as informações. Isso não existe, né? Então, o que era? Quem era o curador? Eram os jornais. A gente só sabia das matérias, né, o que a gente lia. Existia na década de 70, na década de 80, um jornal, o Repórter Esso. O que não saía no Repórter Esso é que não tinha existido, porque a gente não sabia. Só sabia o que aquele jornal principal é que nem o Jornal Nacional, durante anos e anos, décadas, né? O que não saía ali, a gente não tinha acesso, a gente não sabia. Não existia isso, nem em jornais internacionais, não tinha internet, né? Então, a curadoria, ela era muito forte. O professor falava, hoje eu estou dando aula, está todo mundo lá checando a minha informação. Na minha época de estudante, mesmo na graduação, não tem como. No ensino médio, então, nem se fala. O professor falava, ele era soberano, eu não tinha como checar. Então, o professor fazia curadoria, né? Então, eu acho que, de fato, existe uma curadoria. E a gente pode aperfeiçoar, pode criticar, deve criticar, porque eu acho que o fato de estar melhor não quer dizer que está perfeito, longe disso, né? Então, tem várias falhas, mas eu acho que a gente tem que sempre ter a ideia, o histórico, né? A perspectiva histórica, e a gente pensar que é muito melhor. Hoje, antes eu falava, como eu disse, eu falava com 3, 4 pessoas por semana, né? Quando só tinha telefone fixo e não tinha internet. Hoje eu tenho uma rede no Facebook com, sei lá, 3 mil pessoas. Não pode ser. Por mais que o algoritmo faça uma seleção, são 3 mil pessoas colocando informações ali. Aí eu também posso interferir, né? Eu curto uma ideia de uma pessoa que falou uma coisa completamente diferente de mim. Com isso, eu sinalizo para o algoritmo que eu quero que continue selecionando daquela pessoa que pensa completamente diferente, né? Então, essa interação que também, além de todas tem lá todos os itens da privacidade que a gente pode interferir, mas só na relacionamento, na interação com a plataforma, a gente também vai dando dica. Assim como quando a gente faz uma pesquisa no Google e a resposta não nos satisfaz, a gente muda a forma de pesquisa, a gente também está dizendo, algoritmo, não gostei disso, né? Então, essa interação é muito importante. Se a gente só botar like e só comentar as pessoas que pensam exatamente igual a gente vai dizer para o algoritmo que é isso que a gente quer. Entendeu? Então, assim, eu tenho pessoas na minha plataforma, no começo do Facebook, eu só aceitava quem eu conhecia. Aí, como eu só publico artigos, eu fui aceitando
assim, eu não aceito qualquer um, não. E depois, quando a pessoa começa a colocar coisas que realmente não tem nada a ver, eu tiro elas, né? Mas eu tenho, por exemplo, eu tenho pessoas que são grandes pensadores mundiais que eu estou lá no Facebook, porque eu quero ver o que eles publicam, né? Então, essa passividade, a gente deve ter uma interação ativa, e a gente tem um certo grau de interferência. Um básico é esse. Se você só curtir aqueles que falam exatamente o que você quer, você vai estar dizendo para o algoritmo, olha, eu só quero isso, então ele vai fazer a seleção só daquele tipo de pensamento. Se você curtir e comentar pessoas que pensam completamente diferente, ele vai dizer, não, gosta de coisas completamente... Porque ele não está defendendo um pensamento, né? Esses algoritmos, ele não tem uma ideologia. Ele é um sistema estatístico de probabilidade. Então, ele está trabalhando com os dados seus. Não tem nenhuma evidência, né? Melhor dizendo, para não dizer que não tem nenhuma evidência, e eu, como uma pesquisadora, trabalho com evidência, não tem nenhuma evidência que os algoritmos eles são direcionados para defender alguma ideologia, o que é diferente dos grandes jornais. Esses sempre foram direcionados para defender aquilo que eles estão comprometidos, né? Então, em princípio, é a sua própria atuação. Só que a maior parte das pessoas, elas gostam de ouvir aquilo que elas se sentem confortáveis, seus iguais. Então, o algoritmo vai entregar o que você quer, que você está convivendo com seus iguais. Toda essa discussão de diversidade, ela é importantíssima, mas ela é metso, porque nós gostamos de conviver e nos sentimos confortáveis, quanto mais as pessoas são mais parecidas com a gente. A verdade verdadeira é essa, quem a gente se relaciona emocionalmente, afetivamente, quem a gente recebe na nossa casa, são pessoas muito parecidas com a gente, né? Então, essa é a natureza humana. E a forma como funciona o algoritmo, ele traduz essa natureza humana. Ele não faz juízo de valor e ele não diz, não, você quer tudo parecido, mas eu vou te dar diferente. Ele não tem esse pensamento, ele não tem pensamento. Entendeu? Então, como você constrói a sua base, por exemplo, de relacionamento no Facebook, é fundamental. Se você só aceitar pessoas que pensam igual você e só curtir, você vai mostrar que o seu perfil é esse, e aí ele vai replicar isso, não tem jeito. Entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Se fez profundamente. Eu agradeço, inclusive, a elucidação. Eu vou fazer uma outra pergunta, talvez seja um salto muito grande do assunto anterior para esse, mas está na nossa pauta, eu fiquei curioso para ouvir. Você aborda um conceito chamado comunicação ecológica, eu estou correto? Isso... Congelou você. Quer terminar? Primeiro, você aborda esse conceito, correto? E aí eu queria saber quais são as diferenças entre os conceitos de comunicação, como fluxo de informação e comunicação ecológica. É possível falar sobre isso? Olha, na verdade, isso não é um conceito meu, né? Isso é um conceito que existe vários pensadores e não tem nem relação com a inteligência artificial, né? Isso é um conceito de comunicação. A ideia, com o desenvolvimento da internet, surgiram vários pensadores rompendo com a ideia de que a comunicação é só um fluxo, a mensagem, né? Ela é ecológica porque ela envolve... O que quer dizer ecologia? Por que a gente fala da natureza, da ecologia? É que é um negócio abrangente, né? Então, a informação, tudo interfere na gente, né? O meio da transmissão interfere na gente. É diferente a gente receber uma comunicação na voz, no celular, ou escrita, ou numa plataforma. Quer dizer, o meio, tudo isso, a tecnologia por trás, como é que a informação é transmitida, quem está transmitindo, o ambiente onde a gente recebeu a informação e a gente indicou a informação, e as plataformas onde a gente está se comunicando, é um conjunto grande, por isso que essa ecologia, né, é muito abrangente, que vem da ideia da ecologia na natureza, que a gente está imerso um conjunto de variáveis que interferem na comunicação, não é só simplesmente um fluxo de informação, como isso foi pensado na década de 50, 60, 70, isso foi evoluindo, né? Foi mudando.
Perfeito, obrigado. Fiquei com essa dúvida e queria ouvir você falando mais sobre. Então, obrigado por... De vários pensadores importantes que isso é anterior aos algoritmos de inteligência artificial. Isso tem a ver com a comunicação. Com a comunicação. Perfeito, bom saber. Eu fiquei curioso e vou atrás disso depois. A gente está chegando no final da nossa fala, do nosso encontro, então eu acho que vale a pena... não, eu vou deixar você terminar, mas antes tem uma pergunta aqui que eu vou compartilhar com você. E aí acho que essa pode ser uma das últimas aqui, tudo bem? Ó. A Glaucia está te fazendo um pedido. Dora, poderia comentar o que mencionou a discussão sobre a mudança de poder ou indicar alguma leitura a respeito? Olha, a mudança do poder tem a ver com várias questões, né? Tem a ver o poder dessas grandes plataformas, que é o domínio dos dados. Na minha visão, tem a ver com o domínio dos dados. Porque é exatamente isso. Qual é a questão do poder? Eu exerço o poder sobre uma pessoa, ou sobre uma sociedade, ou sobre um país, sobre uma comunidade, quanto mais eu tenho conhecimento sobre ela e tenho condições de interferir sobre ela e tenho condições de determinar o que vai acontecer com ela, né? Isso são os elementos de poder. Então, com a quantidade de dados, o que acontece? Por que tem uma mudança no exercício do poder? Porque é isso, a quantidade tão grande de dados, eu conheço tanto, pega um governo, que hoje tem o governo digitalizado, né? Então, por exemplo, não vou falar de um país grande, a Índia. Hoje só tem 2 coisas que você não faz na Índia digitalizado, todo o resto é digitalizado. Então, significa que o governo tem uma quantidade descomunal de dados. Então, ele conhece você profundamente, né? Se a gente analisar o que acontece na China, o sistema, por exemplo, de crédito social, que tudo está no crédito social. Se eu pego um empréstimo, eu vou ter acesso ao empréstimo ou não, e a taxa de juros em função do meu crédito pessoal, da minha pontuação no crédito social, né? Então, isso na China é explícito, mas isso acontece hoje. O governo americano tem uma quantidade de informações descomunal sobre o seu cidadão, né? Então, ele tem o que se chama o capitalismo de vigilância, que a Shoshana Zuboff, ela é militante dessa ideia, né, desse conceito. Ela tem um livro muito extenso que exatamente se chama capitalismo de vigilância. Então, o fato de que se você tem essas condições de vigiar a população dessa forma, você, o governo, você tem um poder enorme, né? A mesma coisa essas empresas, né? Então, a quantidade de informações que todas essas plataformas têm sobre mim, ele tem uma capacidade de me influenciar de uma forma inédita, que nunca nenhuma empresa teve, né? Então, nesse sentido, eu tenho... aí tem outras formas, né? Se a gente comparar, por exemplo, a eleição americana, mesmo essa última, e todas elas, essas empresas têm uma influência muito grande, tanto são executivos delas que colaboram com as campanhas, como em termos de financiamento das campanhas. Aí tem toda uma discussão, é o poder, né? As grandes empresas sempre tiveram um poder político muito grande, sempre, as grandes empresas. E agora, além pela importância delas na economia, tem o fato de que elas têm um conhecimento sobre as pessoas também inédito, né? Então, o exercício do poder tem uma mudança, isso é ameaçador, né? É uma grande discussão importante que precisa ter. Agora, tem várias leituras, porque não tem... todas essas questões, tem várias, mas... eu botei no final da minha apresentação, eu botei meu e-mail. Por favor, Glaucia, me manda um e-mail que eu te passo algumas leituras. Tá? Sim, e o e-mail também está aqui no chat, então quem quiser entrar em contato está disponibilizado por aqui também. É melhor, porque aí eu vejo bem exatamente que tipo de nível de leitura que você quer, e aí fica mais efetivo do que ficar falando de qualquer coisa. Tá bom? Excelente. Vou ter prazer em responder.
Dora, a gente pode então encerrar por aqui com você. Se você quiser falar alguma coisa que ainda não foi dita, aprofundar algum conceito que você sinta que precise ser, se você quiser apresentar suas redes sociais para quem quiser te adicionar e você curtir coisas aleatórias, se você quiser, enfim, a palavra... As redes estão aí, eu estou no Facebook, no LinkedIn, eu só não estou no Instagram, que realmente eu devia estar. Minha filha faz muita pressão, mas eu não... Quer dizer, eu estou no Instagram, mas não sou ativa, mas eu tenho a minha coluna na Época Negócios, aí é só me seguir. O que eu queria deixar, talvez, como mensagem final, é que, bom, é como eu falei antes, é muito pouco tempo e muito assunto para ser tratado, muito complexo, né, e não dá tempo. Agora, a mensagem, assim, esse modelo de negócio hoje, baseado nos dados e com os algoritmos de inteligência artificial que extraem informação dos dados, é central, né? Ele significa uma mudança muito grande, profunda, radical do funcionamento da sociedade. Então, para todo mundo que hoje, assim, que ainda vai... Isso está se acelerando. Daqui a 5 anos, 10 anos, se a gente pensar 5 anos atrás, o que aconteceu, o que está acontecendo agora, imagina a mudança está acelerada, daqui a 5, 10 anos, 15, vai estar completamente diferente. Então, o que eu sugiro é que vocês se esforcem, né? Vão atrás de descobrir. É difícil, não tem, assim, é difícil, requer um esforço individual, né, para estudar, para se informar, mas a vantagem é que tem muita informação disponível. Evidente que tem muita bobagem, né? Ainda mais, quanto mais fica na moda, digamos assim, inteligência artificial, mais bobagem aparece. Mas também tem muita coisa boa, tem muitos cursos muito interessantes. Eu dou 2 cursos, dou um lá na PUC, né? Um curso da pós-graduação, que aí, bom, aí tem que entrar para fazer mestrado ou doutorado, mas eu dou um curso de fundamentos da inteligência artificial de extensão, que aí qualquer um pode se inscrever. Mas tem vários, né? Tem vários cursos de graça, altíssimo nível, tem muita informação, tem muito artigo. Agora, precisa conhecer o que é isso, o que é esses novos modelos de negócio, o que está acontecendo, o que como que funciona a inteligência artificial. Não dá para ficar por fora desse assunto e querer sobreviver bem, qualquer que seja a atividade. A inteligência artificial hoje, ela está fortíssima, por exemplo, na arte, né? Eu tenho alunos na pós-graduação que trabalham com arte, com inteligência artificial. Também tem muita bobagem, né? Como em tudo, mas tem muito trabalho muito interessante sendo feito. E a gente fez lá no TID, né, que é o programa do qual eu participo lá na PUC, que é Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Nós fizemos várias lives, então no YouTube tem o TID Digital, e lá está disponível uma coleção de debates sobre todos esses temas. Nós fizemos, em novembro do ano passado, e vamos repetir esse ano, fizemos o primeiro congresso interno da PUC de inteligência artificial. Foram 2 dias, está no TID Digital no YouTube, está disponível. É tudo surpreendente, porque o primeiro dia foi 1.500 views, e o segundo, quase 1.300 para um congresso acadêmico de uma universidade. Foi um negócio assim, mas está tudo disponível, né? Então vocês podem ir lá. Tem uma live que eu fiz, com uma pessoa, um dirigente do Google, a Fernanda Viegas, bem interessante. Tem uma que eu fiz sobre um especialista, que é o meu mentor na tecnologia, que é o Davi Geiger. Tem uma que eu fiz um diálogo com, que eu acho que é o melhor neurocirurgião mais importante brasileiro, neurocientista, que é o Roberto Lente. Então, eu converso sobre a questão do cérebro humano e essa técnica, né, de redes neurais, que também está tudo lá disponível. Eu acho que e o que vocês quiserem, tem aí meu e-mail, quem quiser conversar. Eu tenho muito prazer, eu acho que eu me tornei uma evangelizadora desses assuntos, porque eu acho que assim, é fundamental. Todas essas ameaças e riscos, quanto mais a sociedade tiver consciência, mais a gente consegue evitar, reduzir ou minimizar os riscos e maximizar os benefícios, que eu acho que
tudo tem risco na vida, né? Mas a gente consegue minimizar e maximizar os benefícios. Mas para isso a gente precisa conhecer, minimamente, senão a gente não sabe nem com o que a gente está lidando. Então, é isso. Tá bom? Perfeito. Então, obrigada a Dora. vocês pela oportunidade, adorei. E obrigada, Fernanda. E desculpa que eu respondo, mas é dificílimo falar menos sobre esses assuntos. Não, mas são assuntos densos que você traz com muita acessibilidade e é muito bom te ouvir. Então, muito obrigado por ter passado essa hora com a gente. Foi um prazer, realmente. Antes de eu te liberar, uma última coisa. Alguém perguntou qual que é o canal acho que é do TID, da PUC. Você pode... TID Digital, no YouTube. TID Digital. TIDD, correto? Não, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Perfeito. Então é isso mesmo. TID. Tecnologia, Inteligência e Design Digital. Não, TIDD. Ok. Então, quem puder procurar isso, ou quem talvez jogar o seu próprio nome no YouTube, talvez encontre as suas falas, correto? Encontra muitas coisas. Ok. Então, tá, muito obrigado mesmo. Eu vou encerrar o assunto, vou terminar de falar com o pessoal. Mais uma vez, obrigado pela noite, foi enriquecedor. Beijo para vocês todos, fiquem bem e cuidem-se, hein? Cuide-se também. Beijo, tchau. Bom, eu vou aqui finalizar essa apresentação com vocês. E eu acho que eu dei uma oscilada, então eu vou repetir. Eu vou finalizar a nossa apresentação com vocês com duas coisas. Primeiro, eu vou disponibilizar aqui o canal do YouTube da EBAC. Se vocês quiserem reassistir essa fala, e eu acho que vocês vão querer, ou ver outras falas disponibilizadas no nosso canal, aqui está o link, é só você clicar, seguir, acompanhar. Não se esquece de comentar lá se você se interessou ou o que te interessou lá, para que a gente saiba mais ou menos como isso está chegando até vocês. Então, esse é o primeiro convite que eu faço a vocês. O outro é relembrar vocês do curso de Marketing Digital aqui, que vocês viram a riqueza do assunto e quão interessante é entrar nesse universo. Todo o nosso curso ele é estruturado com videoaulas que são detalhadas e de fácil intuito, que você pode acompanhar pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu celular, no momento em que você acha propício. Aqui você vai desenvolver várias atividades práticas no ritmo mais apropriado para você. Você também vai receber um feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E você vai encerrar o seu curso desenvolvendo um projeto autoral para consolidar o seu conhecimento adquirido, e é uma grande oportunidade para enriquecer o seu portfólio. Uma oscilada aqui, perdão por isso. Só me resta dizer... Acho que eu voltei. Voltei? Vocês me ouvem? Vocês me acompanham? Heloísa, se puder me confirmar isso. Eu agradeço. Ixi, bom, eu vou repetir o mais essencial, que é o seguinte. Você vai encerrar esse curso desenvolvendo um projeto autoral para consolidar o seu conhecimento. E essa é uma oportunidade para enriquecer o seu portfólio. Acho que agora conseguimos fazer bastante nítido. Se vocês têm interesse, não se esqueçam de clicar no botão clique aqui em cima, porque ele oferece 50% de desconto no valor do curso. E vocês viram, pela fala da Dora e pelos assuntos debatidos, o quão rico e imprescindível é esse assunto. Então, clica aqui, fica tranquilo, porque você, de novo, não está se inscrevendo em nada, está só se cadastrando para garantir o desconto e para ter a oportunidade de tirar as dúvidas sobre esse curso, porque vale a pena. Se você quiser conversar mais sobre o curso com a gente, você também pode falar com a nossa equipe. Eu vou colocar aqui no próximo slide. Deixa ele carregar, porque eu sei que eu travo quando eu mudo os slides. Então,
Só um segundo para ele carregar. Mas, enfim, aqui, ó. Nossos contatos estão disponíveis. Se você tem qualquer interesse nesse ou em outros cursos, fica à vontade. Se você quer saber também quais vão ser os próximos webinars, os próximos seminários, os próximos conteúdos do nosso canal, entra lá, já se programa. Vocês viram o quilate da Dória de hoje e o que é sempre o mesmo para os próximos convidados. Então, vai ser um prazer ter vocês trocando com a gente e enriquecendo a conversa como vocês fizeram hoje. Muitíssimo obrigado por estarem com a gente. Foi um prazer compartilhar com vocês esse assunto. Eu convido vocês a voltar nos próximos eventos. Amanhã tem mais, semana que vem tem mais. Se vocês quiserem, entrem no site Debac para vocês acompanharem a gente de perto, ou se não, acompanhem a gente no YouTube também. Acho que é isso. Estou enrolando um segundinho para dar tempo de vocês clicarem no botão clique aqui, porque assim que eu desligar, ele acaba. E acho que é isso. Heloísa, muito obrigado. Brenda, muito obrigado. E acho que é isso. Boa noite a todos, boa noite a todas e até breve.